Quinta-feira, 26 de fevereiro, nós estamos na primeira semana da Quaresma. Tempo forte de oração, caridade e penitência. Rezemos nesse dia com muita fé, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por todos aqueles pedidos que nós trazemos em nosso coração, pelas nossas necessidades. Lembrando de rezar por aqueles que pedem as nossas orações, pela saúde dos enfermos. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta quinta-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nesta quinta-feira, primeira semana da Quaresma, o Evangelho é o de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 ao 12. Peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e lhes será aberto, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate se abrirá. Quem dentre vós, se seu filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma cobra? Então, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos próprios filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Portanto, façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Esta é, de fato, a lei dos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sempre que vou rezar, em minhas orações, eu lembro essa passagem da Bíblia. Quando eu necessito de algo, que eu preciso de Deus, só Deus pode resolver, pode me ajudar, eu lembro dessa passagem e falo com meu Deus como se Ele estivesse presente comigo naquele momento em pessoa. E sempre digo, Senhor, se o Senhor, quando é que um homem, um pai de família e o seu filho lhe pedir um pão, ele lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente? Pelo contrário, o pai dá aquilo que o filho lhe pede, portanto, atenda os meus pedidos, receba as minhas orações, as minhas súplicas, e assim eu rezo sempre quando eu vou pedir a Deus alguma coisa. E nós devemos pensar nessa leitura, na insistência dos nossos pedidos diante de Deus. Nós sabemos que Deus sabe tudo o que acontece no nosso coração, na nossa vida. Ele sabe de tudo, antes mesmo da gente dizer. Antes que eu peça algo para Deus, Ele já sabe do que eu preciso. E quando eu peço, eu insisto, eu bato a porta, eu recebo. Talvez eu não receba aquilo que eu estou pedindo, da maneira que eu estou pedindo, da maneira que eu quero, mas de outra forma. De outra maneira, Deus me atende. E atende naquilo que realmente eu preciso. Talvez o que eu estou pedindo a Deus não é o bom para mim.
não fará bem para a minha família, não fará bem para a minha vida espiritual, para a minha vida cristã. Então Deus pode até não ouvir essa minha oração, porque Ele sabe que eu não posso receber aquela graça, ou que não será bom para mim receber aquela graça. E Ele dá outra. Ele dá outras coisas que Ele sabe que vai me fazer feliz, que vai me fazer bem. E às vezes não é exatamente como eu peço. Às vezes nós não entendemos isso. E perdemos às vezes a fé em Deus, porque dizemos, eu rezei tanto, eu pedi tanto a Deus para que acontecesse isso na minha vida, na vida de alguém que eu amo, e Deus não me atendeu. Talvez você não entendeu como Deus agiu naquele momento, naquele seu pedido. Um exemplo é, às vezes nós temos alguém doente em nossa família e nós pedimos a recuperação da saúde, que aquela pessoa viva, que se cure daquela enfermidade, de repente aquela pessoa falece. E nós nos desesperamos e pensamos, você não me atendeu, meu Deus. Eu não vou rezar mais tanto como eu rezava, porque Deus não me atendeu. Mas nós não sabemos qual é o pensamento de Deus. Será que Deus não viu que aquela pessoa tinha terminado o seu projeto de vida, havia cumprido a sua missão e já era hora daquela pessoa partir? Será que Deus, que eu não entendo, que Deus tem a vida de todos nós em suas mãos? E às vezes nós fraquejamos na nossa fé, mas nós devemos ter em mente que Deus atende os nossos pedidos quando nós o fazemos insistentemente, quando nós batemos a sua porta, quando nós pedimos com insistência porque nós precisamos de algo, nós precisamos que Deus nos ajude, nos fortaleça, atenda os nossos pedidos, Deus vai atender, talvez pela nossa insistência. E assim nós devemos fazer quando nós fizermos a nossa oração. No início da quaresma nós ouvimos aquele evangelho lindo nos falando que quando nós rezarmos, que fechemos a porta do nosso quarto, fiquemos em silêncio no interior do nosso quarto, no interior do nosso coração, Deus vê os nossos pedidos e nos atende. E sabe o que nós estamos fazendo. Quando fazemos caridade, que devemos fazer em silêncio, de forma discreta, não para que as pessoas vejam, mas que Deus veja, porque Ele vê todas as coisas. E assim também é a nossa oração. Nós devemos confiar na bondade de Deus e sermos insistentes em nossos pedidos. Também rezar junto com outras pessoas, porque Jesus mesmo nos disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Portanto, as nossas orações devem ser de confiança, e não só às vezes de súplica, de pedidos, faça isso por mim, atenda meu pedido, eu quero isso. Nós devemos rezar também pela vida, pelas coisas que acontecem, em ação de graças, com a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, lendo e pensando, Senhor, será que eu vivo isso que o Senhor me ensina? Será que eu mereço receber tal graça? E assim deve ser a nossa oração. E o Evangelho de hoje, realmente, ele nos leva a entender que é importante a prática da oração. E é importante a prática da oração perseverante e insistente. Tenhamos fé que Deus vai nos atender em nossos pedidos e vai fazer o que é melhor para nós. Saibamos rezar com intensidade, mas de maneira sincera e verdadeira, principalmente nessa quaresma. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém.
Ó Espírito Santo que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.